Queridos, bom dia, graça e paz. Nós estamos nesta manhã, vamos entrar agora, entrando, né, melhor dizendo, ao vivo, para que nós possamos ter esse momento da Escola Bíblica Dominical. Escola Bíblica Dominical. Quero convidar você para que você possa pegar aí a sua revista, a sua Bíblia, tá bom? Nós vamos ler um texto hoje que é o término da nossa lição. Nós dividimos bem essa lição para que pudéssemos ter o entendimento do que nós estamos estudando aqui, que é sobre a mensagem da cruz. Nós já falamos sobre o conteúdo e o método e o propósito da mensagem, né? Nós falamos na semana passada o propósito a ser alcançado pela pregação. Falamos também sobre a revelação da mensagem da cruz. E hoje nós vamos falar o papel do Espírito Santo o papel do Espírito Santo no que diz respeito a essa revelação. E eu estava ontem à noite lendo sobre a lição, até para compartilhar com vocês, e hoje dedicando um tempo maior para estudá-la, e quero convidar você a se deter esse tempo conosco, né? É muito tentador o culto online, porque nós estamos no conforto da nossa casa e às vezes a gente tem também a possibilidade de sair, fazer alguma coisa e estar ouvindo. Eu queria te convidar para que nós pudéssemos estar bem concentrados no que vai ser falado, de uma profundidade extraordinária, e eu creio que o que vai ser falado a nós nesta manhã, pelo Espírito Santo, através dessa revista, vai nos trazer alguns nortes, né? Vai ser muito libertador e nos orientar acerca de uma vida que agrade a Deus. Eu não tenho sombra de dúvidas que todos nós queremos viver uma vida que agrada ao Senhor. E nós, nesse tempo que estamos vivendo, estamos percebendo a importância de se viver para Deus. Nós, querendo ou não, nós damos uma freada brusca nas nossas vidas, cancelamos muitas coisas e estamos nesse tempo dedicando à família e priorizando de fato o que é prioridade. Obviamente que também investindo um tempo maior na presença de Deus. Então nós vamos, quem tem a revista, nós vamos lá na lição de número 4, e nós vamos no item número 2, a mensagem da cruz revelada pelo Espírito Santo. O texto em apreço é 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo de número 10. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 10. Tá certo? Enquanto você procura aí, eu vou aqui pegar um blazer, porque eu achei que estaria calor, mas aqui está fazendo um pouco de frio, e eu já volto rapidinho. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 10. Ô, Fran, o Fernando aí pra mim, cara, não fez? Eu tô sentindo frio. Pronto, irmãos. Eu acho que o corpo já acostumou com o blazer, né? Na hora de falar. 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 10 diz assim. Vamos lá. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio ser humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Olha o propósito, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural
não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu quero ler no versículo de número 16, na Bíblia da linguagem contemporânea. Só para nós mudarmos uma palavra aqui que é extremamente importante, e eu vou falar depois o porquê lá quando for discorrer do texto. Na linguagem contemporânea, diz assim, o Espírito de Deus e o Espírito humano em plena comunhão. Espiritualmente vivos, temos acesso a tudo que o Espírito de Deus está fazendo. Assim, não podemos ser julgados pelos críticos que não são espirituais. A pergunta de Isaías: existe alguém que conheça o Espírito de Deus? Alguém que sabe o que está fazendo? Eu respondo: Cristo sabe, e nós temos a mente de Cristo. Nós vamos orar, em seguida nós então entraremos propriamente dito no texto dessa manhã. Pai, no nome de Jesus, nós rendemos graças ao Senhor. Te louvamos, ó Deus, por esse dia que o Senhor nos deu. A tua palavra é categórica ao dizer em Lamentações, capítulo 3, a partir do versículo de número 20, que as misericórdias do Senhor elas se renovam a cada manhã. Ó Pai, Jesus ensinando-nos a oração do Pai Nosso, trazendo uma oração modelo, não o Pai Nosso em si, mas a sua estrutura, fala-nos que o Senhor tem um pão diário, quando ele expressa da seguinte forma: o pão nosso cada dia nos dai hoje. Há uma provisão diária para o povo e para a igreja do Senhor na face da terra. Assim como no deserto, na peregrinação, o povo de Israel recebiam todas as manhãs o maná vindo do céu. E nós oramos para que nesta manhã o teu Espírito, o teu Santo Espírito, o bendito Espírito Santo, ele possa, ó Deus, trazer esse pão, ó Deus, vindo do céu. Ó Pai, o mesmo Cristo Jesus falara em Mateus capítulo 4, verso 4, que nem só de pão nós viveríamos, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Em um dado momento, o teu filho Jesus, ó Pai, Senhor, ele falou que tinha algo mais importante do que o alimento terreno, que era a tua vontade. E pela tua palavra, pela revelação dos oráculos, dos mistérios do Senhor, nós compreendemos a vontade do Senhor. Oramos para que o Espírito do Senhor fale ao nosso espírito, para que o Espírito Santo traga a iluminação de tudo aquilo que vai ser falado e que sejamos, ó Pai, profundamente tocados, instruídos, libertos, ó Pai, lavados pelo poder regenerador da Tua palavra. Abençoe cada mente, cada coração, ó Deus, que receberá, ó Deus, ó Pai querido, essa ministração para louvor e para glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amados irmãos, vamos lá. A nossa revista, ela vai tratar aqui no ponto 2 sobre a revelação do Espírito Santo. A primeira consideração que eu quero fazer aqui, é o Evangelho revelado pelo Espírito Santo por intermédio da palavra de Deus. Eu quero primeiro destacar algumas verdades aqui. A primeira é que o Espírito Santo habita nos salvos, é o que Paulo afirma aqui no verso 12. Ele diz, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por meio de Deus nos foi dado gratuitamente. Olha que coisa extraordinária. Paulo está dizendo que nós não nos tornamos sábios à medida em que recebemos uma informação de fora para dentro. Nós nos tornamos sábios quando o Espírito Santo, o agente da verdadeira sabedoria, vem habitar em nós. Essa é a grande diferença entre aqueles que professam a fé em Cristo e aqueles que não professam. Nós não recebemos essa sabedoria apenas porque alguém a nos comunicou de fora para dentro. Mas esse conhecimento, essa sabedoria celestial, ela foi adquirida quando o Espírito Santo, esse agente da verdadeira sabedoria de Deus, habitou em nós.
Então, naquele momento em que nos foi comunicado o Evangelho, o Espírito de Deus, já nos batizando no corpo de Cristo e trazendo a obra regeneradora, que nos levando à consciência de quem éramos, de quem somos e quem devemos ser. Naquele momento que Ele habita em nós, nós temos acesso a esse conhecimento, a essa sabedoria de Deus. É o Espírito Santo quem nos comunica Cristo, a verdadeira sabedoria. Não tem como nós termos um conhecimento pleno de Cristo se o Espírito Santo não nos revelar Jesus. Isso é extraordinário, né? Porque nós pregamos para algumas pessoas e parece que as pessoas não compreendem o que nós estamos falando. É porque o Espírito de Deus ainda não revelou Cristo àquelas pessoas. Você percebe isso de forma muito categórica no discurso de Jesus em João capítulo 16, quando ele vai falar da obra do Espírito. Ele fala que o Espírito Santo estava vindo para nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. A obra do Espírito Santo aponta para o Filho, enquanto o Filho apontava para o Pai. Há uma harmonia na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo quem nos comunica a Cristo, que nos dá esse entendimento, que nos dá essa compreensão de quem é Cristo. Isso mostra-nos o quanto nós somos privilegiados. Isso nos remete também lá em João capítulo 15, verso 16, com uma revelação extraordinária que Cristo faz da seguinte maneira: não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi vocês. Vocês têm conhecimento pleno da nossa condição antes de Cristo. Eu vou falar só o versículo 1 do capítulo 2 de Efésios, eu sempre faço menção desse versículo. A situação em que nós estávamos: vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados. Vamos parar por aí. Nós estávamos mortos. Da mesma maneira que quando Deus ele fez um homem no Éden, e a palavra diz que ele soprou sobre as narinas do homem o fôlego de vida, Ruach, o Espírito de Deus. O Espírito Santo também veio quando nós estávamos mortos espiritualmente, indiferentes a Deus, e naquele momento nós recebemos o Espírito Santo, nós sofremos, no bom sentido, a regeneração. Acontece em nós uma metanoia que é produzida única e exclusivamente pelo Espírito Santo, que é uma mudança de pensamento, uma mudança de sentimento e uma mudança de atitude. Uma mudança, fala-nos de um novo estilo de vida. E é por isso que, em um dado momento, Jesus falou que aqueles que se arrependem, eles precisam produzir frutos de arrependimento. Então é o Espírito de Deus, o Espírito Santo que nos comunica a Cristo. No momento em que você crê em Jesus, o seu corpo é transformado em templo do Espírito Santo. Está lá em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, diz assim: não sabeis que sois esse templo do Espírito Santo, que o Espírito de Deus habita em vós e que não sois de vós mesmo? Está lá em 1 Coríntios capítulo 6. Você é selado pelo Espírito Santo. Efésios capítulo 1, verso 13 e 14. O Espírito Santo que habita em mim, o Espírito Santo que habita em você, o Espírito Santo que habita em nós, é uma garantia cabal de que um dia nós seremos resgatados. É o penhor, esse selo fala-nos que nós somos de Cristo e que um dia Cristo vai nos buscar, uma garantia de que Ele vai nos buscar. Algumas coisas que nós compramos hoje, ou a maioria das coisas que nós compramos hoje, vem com selo do Inmetro. Vocês sabem do que eu estou falando. O selo do Inmetro traz a seguinte informação: que aquilo foi atestado. O selo do Inmetro garante segurança, qualidade e que nós podamos ter acesso a tal produto. Se você for comprar um produto em que se ofereça o selo do Inmetro e o outro não tem, certamente você não vai comprar aquele que não tem o selo do Inmetro. Por mais que tenha um ótimo preço, uma boa propaganda, você vai optar pelo selo do Inmetro porque aquele traz segurança, aquele traz qualidade. É esse selo que comunica a nós consumidores que nós estamos comprando algo de qualidade e de segurança para colocarmos dentro da nossa casa. Então nós não temos sombra de dúvida que é um produto que nós podemos investir, podemos adquirir. Trazendo isso para a realidade espiritual, o Espírito Santo é esse selo que garante, que mostra-nos quem nós somos, de quem somos e que um dia Cristo vai nos buscar. Nós somos batizados pelo Espírito Santo no corpo de Cristo. Está lá no versículo 12, 13 aqui de 1 Coríntios. Ele permanece para sempre em nós. Uma vez que Jesus foi, em um dado momento Jesus falou assim: olha, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá.
ele permanecerá para sempre conosco. Está lá em João capítulo 14, verso 16. Então a primeira consideração que nós fizemos aqui é que o Espírito Santo habita em nós. E o Espírito Santo habitando em nós, ele comunica a nós quem é Cristo, a verdadeira sabedoria de Deus. Olha, há um texto em Mateus 12, 43 a seguir, que conta-nos a realidade espiritual do ser humano. Essas palavras são de Jesus. Ele diz assim: quando o espírito imundo sai do homem. Olha que coisa. Toda pessoa que não professa a fé em Jesus, ele está no império das trevas. Não é isso que nós lemos lá em Colossenses 1, 13 e 14? Ele nos tirou do império das trevas. Não é o que Davi expressa no Salmo 51? Em iniquidade formou a minha mãe, me formou. Então todas as pessoas que não professam a fé em Cristo, que não entendem e não aceitam a obra da crucificação, que não se rendem a Jesus, ao seu senhorio, ele está debaixo de outro senhorio. João 8,34, porque todo aquele que peca é escravo do pecado. Sempre o ser humano ele é escravo de alguém. Ou ele é escravo de si mesmo, ou ele é escravo das suas emoções, ou ele é escravo de Cristo, ou ele é escravo das trevas. O ser humano sempre tem um senhor. O ser humano não tem condição por si só ser o senhor da sua vida. Há aí filosofias, ensinamentos que tentam corroborar para esse pensamento, mas o ser humano sempre ele é escravo de alguém. Então, uma vez que o Espírito Santo ele vem em nós, ele vai preencher, ele vai ocupar esse lugar que Jesus fala em Mateus 12, 43. O espírito imundo sai do homem, anda por lugares altos, buscando onde repousar. O texto diz ali ainda no 44, 45, que ele não acha repouso e volta e acha a casa limpa, adornada e vazia. E ele volta, habitando ali, traz mais 7 espíritos, e o último estado daquele homem é pior do que o primeiro. Ali é uma realidade. Jesus está nos descortinando o raio-x da nossa alma, do nosso homem espiritual. Então, uma vez que a pessoa ela tem Cristo, ela se rende ao senhorio de Cristo, o Espírito Santo trouxe esse entendimento dessa pessoa, o Espírito Santo passa a habitar ali e começa essa obra maravilhosa do entendimento do Evangelho, da compreensão do Evangelho. Nós somos templo do Espírito Santo, nós somos regenerados, nós somos selados pelo Espírito Santo e nós começamos a ser convencidos do pecado, do juízo e da justiça, e a nossa vida ela sofre uma transformação extraordinária. Então, nós somos templo do Espírito Santo. A segunda consideração dessa lição que eu quero fazer é que o Espírito Santo sonda tanto os salvos quanto as coisas profundas de Deus. Ainda no capítulo 2, verso 11, o apóstolo Paulo escreveu assim: pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. O que Paulo está querendo dizer? Que o Espírito Santo sonda tanto os salvos quanto as coisas profundas de Deus. O Espírito Santo não só habita em nós, os cristãos, mas o Espírito Santo sonda os crentes e sonda semelhantemente as profundezas do ser de Deus. Preste muita atenção nisso. Nos versículos 10 e 11, Paulo faz uma comparação extraordinária. Como é que o homem entenderá Deus? Como é que o homem entenderá Deus? Como você pode entender Deus? Paulo diz que ninguém entende o homem a não ser o Espírito que está dentro do homem. Eu olho para você, ou você olha para mim, mas eu não saberei dizer o que está passando dentro do seu coração, como você também não sabe dizer o que está passando dentro do meu coração. Eu não saberei dizer o que está passando na sua mente, não é verdade? Por isso, às vezes, nós erramos muito em julgarmos as pessoas, em darmos sentenças, porque nós somos exortados a não lançarmos ou deliberarmos julgamentos e sentenças às pessoas, porque nós não conhecemos o coração das pessoas, nós não conhecemos o que se passa na mente das pessoas. Por que Deus é o único que pode julgar? Porque ele conhece as motivações. O Senhor, quando ele julga, ele já fez uma análise da mente da pessoa e do coração da pessoa, o que se passa na mente, o que se passa no coração. Lembra lá de Gênesis capítulo 4? Por que ele aceita a oferta de Abel e despreza a oferta de Caim? Ele traz um entendimento ali. Ele diz: Caim, se procederes bem, a tua oferta não será aceita. Deus estava olhando para a motivação. E nós somos orientados pelo Espírito Santo a não entrarmos nesse caminho de querermos ser juízes.
A palavra diz lá em Tiago capítulo 4 que é um só juiz, um só legislador. Nós somos apenas observadores. Então eu posso olhar para você e cometer grandes erros em julgá-lo, em sentenciá-lo. Porque eu não conheço o que se passa na sua mente, eu não conheço o que se passa no seu coração. Somente Deus, ele conhece. Eu não saberei dizer quais são os seus sentimentos. Nenhum de nós tem a capacidade de perscrutar, sondar, investigar na plenitude o que o outro está sentindo, pensando ou desejando dentro do seu coração. Paulo nega os conceitos de uma filosofia que diz que o espírito humano pode conhecer o divino e afirma que somente o espírito divino pode tornar conhecidas as coisas de Deus. Somente o espírito divino pode conhecer conhecida as coisas de Deus. Eu não posso saber o que vai dentro do seu coração, mas o seu espírito sabe. Ninguém pode saber realmente o que se passa no interior de um homem. Ninguém exceto o espírito desse homem. De fora, os outros homens podem apenas fazer conjecturas, mas o espírito do homem não faz conjecturas, ele sabe. Eu sei o que se passa dentro de mim. Eu sei o que está no meu coração. Eu sei o que está na minha mente. Você não sabe. De igual maneira, eu não sei o que está no seu coração. Eu não sei o que está na sua mente. Você sabe, Deus sabe. Olha que coisa extraordinária. Mas o espírito do homem não faz conjecturas. Ele sabe. De igual maneira, raciocina Paulo, ninguém de fora de Deus pode saber o que acontece dentro de Deus. Só o Espírito Santo, que é Deus, conhece a Deus plenamente e revela a Deus para nós por intermédio de sua palavra. Olha o tanto que nós dependemos do Espírito Santo. Às vezes nós falamos do Espírito Santo, almejamos o Espírito Santo no contexto de poder. Porque há uma promessa que se cumpriu. Joel 2,28, né? E acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E fala ali de um reavivamento na vida dos idosos, fala ali de um valor na vida dos jovens, fala de uma obra extraordinária. Essa obra dá-se-á em Pentecostes, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. E lá no capítulo 1, verso 8 de Atos, o Senhor falou assim, mas recebereis poder, virtude, exousia, dunamis. E quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, que alguém diz com muita propriedade que deveria se chamar Atos do Espírito Santo, nós ficamos vivos, queimando por dentro com as obras extraordinárias. Mas o Espírito Santo também quer conferir a nós o que nós de fato precisamos, o que vai fundamentar a nossa fé, que é o conhecimento de Deus. Jesus, ele deu a ideia disso. No que consiste a vida eterna? Em que conheça o Senhor. Que se conheça o Senhor como o único e verdadeiro Deus. É o Espírito Santo que habita, o Espírito Santo que conhece Deus plenamente. O Espírito Santo conhece as profundezas de Deus. E é o Espírito de Deus que conhece as profundezas de Deus, que nos revela quem Deus é por intermédio da sua palavra. Veja só, Paulo diz que ninguém conhece o homem a não ser o Espírito que está dentro do homem. Agora eu posso cogitar acerca do que você está pensando, mas eu não posso ter certeza. Eu quero fazer duas considerações. A primeira é, irmãos, que nós possamos sair desse ambiente de julgar, de lançar sentenças. Saiamos desse lugar. Esse lugar não compete a nós, não pertence a nós. Tá certo? Outra coisa, nós precisamos compreender e clamar pelo enchimento do Espírito Santo. O encher do Espírito Santo, repito, o estar saturado pelo Espírito Santo, o transbordar do Espírito Santo, é muito mais do que nos comunicar poder para que coisas extraordinárias aconteçam, para que o cego enxerga, para que o surdo ouça, para que o mundo venha falar, o paralítico venha ouvir. A obra do Espírito Santo traz também esse contexto, traz também essa prerrogativa. Mas nós precisamos nos debruçar sobre essa prerrogativa dele nos revelar quem é o Pai, por intermédio da sua palavra. Como está a minha busca pelo Espírito Santo? Paulo, quando escreve aos Efésios, capítulo 5, ele diz assim que, escrevendo ao contexto daquela igreja, que eles não deveriam se embriagar com vinho onde há contenda, dissoluções, mas deveriam encher-se do Espírito Santo. Em uma outra oportunidade eu posso trazer as comparações ali, mas Paulo está dizendo que eles deveriam dar foco
e tempo e espaço na vida deles para que o Espírito Santo pudesse sobrepujar outras coisas. Nós não temos, graças a Deus, um problema com vinho, mas hoje nós bebemos de outras taças. Entretenimento, nós bebemos da taça de um tempo mal administrado, nós bebemos da taça dos desejos da carne. São coisas que vão nos distanciar de Deus, são coisas que vão alimentar a carne. Então, nós precisamos nos encher do Espírito Santo, precisamos ter isso como foco, para que o Espírito Santo revele a nós, por intermédio da palavra, quem é Deus. Olha que coisa, ele sonda as profundezas de Deus, e sondando as profundezas de Deus, ele quer trazer essa revelação até nós. Prosseguindo aqui, no entanto, você sabe exatamente o que você está pensando e sentindo. Alguém fora de você não pode discernir o que você está pensando e sentindo. Paulo explica que assim também é com Deus. Ninguém de fora de Deus consegue sondar o ser de Deus. Ninguém fora de Deus consegue conhecer o ser de Deus, a não ser o Espírito Santo de Deus. Ele está dizendo que o Espírito Santo é uma personalidade, porque ele tem conhecimento para sondar. Paulo está dizendo que o Espírito Santo é onisciente, porque ele é capaz de sondar as profundezas de Deus. Ele está dizendo que o Espírito Santo, quem habita em nós, é quem conhece as profundezas de Deus, as pessoas de Deus, os atributos de Deus, a glória de Deus e o projeto de Deus. Vou repetir. Paulo está dizendo que o Espírito Santo que habita em nós é uma personalidade, porque ele tem conhecimento para sondar. Paulo está dizendo que o Espírito Santo é onisciente, porque ele é capaz de sondar as profundezas de Deus. Ele está dizendo que o Espírito Santo que habita em nós é quem conhece as profundezas de Deus, a pessoa de Deus, os atributos de Deus, a glória de Deus, os projetos de Deus. Olha o papel, o ministério do Espírito Santo. Coisa extraordinária. É esse Espírito Santo quem nos revela a pessoa de Deus. Quem é esse Espírito Santo? O que conhece a pessoa, o que conhece os atributos, o que conhece a glória e o que conhece os projetos de Deus. Esse Espírito Santo é quem habita em nós, que nos revela a pessoa de Deus. É por isso, a partir dessa consciência, é por isso que nós dependemos do Espírito Santo para conhecermos a Bíblia, o Evangelho. Eu não posso pregar o Evangelho fiado em conhecimento humano, em sabedoria humana, porque é o Espírito Santo que nos revela essas virtudes. Aí eu abro um parênteses para lembrá-los algo que eu sempre tenho compartilhado com vocês. Nós não podemos construir a nossa fé, em primeiro lugar, no ser humano. Nós não podemos construir a nossa fé no ser humano, nós somos falíveis, nós somos limitados. Eu não posso buscar na psicanálise, na psicologia, nas terapias, alicerçar a minha fé, porque são coisas oriundas da ideia humana, do espírito humano. Não estou querendo dizer que não são coisas importantes, instrumentos que podem nos auxiliar. Obviamente que podem. Deus dá ao homem a capacidade de conhecimento e de estudar no que tange ao campo da mente humana. Mas nós precisamos alicerçar a nossa fé na palavra. E é o Espírito Santo que nos traz o entendimento. Quando nós nos debruçamos sobre a palavra de Deus, quando nós buscamos nos encher do Espírito Santo, nós teremos acesso à glória de Deus, os atributos de Deus, o projeto de Deus, a pessoa de Deus. E eu falei na semana passada que quando nós lemos a palavra, nós temos acesso à mente de Deus, ao universo de Deus, o mundo de Deus. Você quer conhecer os projetos de Deus para a sua vida, você não precisa de buscar revelações, você não precisa ir atrás de profetas, você não precisa ir atrás de pessoas que recebem essa revelação assim de forma direta, digamos assim, porque não tem revelação maior do que a palavra, não tem. Maior revelação que tem a palavra de Deus. Mas eu só terei acesso às profundezas de Deus, à revelação plena dessa palavra, quando eu for cheio do Espírito Santo. Agora, nós precisamos compreender que esse ser cheio do Espírito Santo é algo gradativo.
Lembra da experiência de Ezequiel, capítulo 37? A palavra diz que o profeta se vê em uma visão e o texto diz que ele começa a entrar no rio de Deus. Esse rio, nós já pregamos a palavra, é a própria extensão de Deus, porque aonde esse rio passa, ele leva vida, ele leva restauração, ele transforma desertos em mananciais, ele faz com que lugar estéril se torne lugar frutífero, é a extensão de Deus. E a palavra diz que o profeta, ele começa uma experiência que dá nos artelhos, até chegar um momento que ele não consegue mais ter os seus pés o sustentando, precisa atravessar nado, aonde ele é conduzido por essa água. Esse é o lugar que o Espírito Santo quer nos levar, que sejamos conduzidos pela sua pessoa, sejamos conduzidos pela sua onisciência, sejamos conduzidos pela sua vontade. Então nós lemos aqui que da mesma forma que ninguém pode dizer o que passa na minha mente, ninguém sabe dizer o que está no meu coração, e eu também não sei dizer o que está no seu coração, apenas o meu Espírito sabe. De igual maneira, eu não conhecerei as profundezas de Deus, a glória de Deus, os atributos de Deus, os projetos de Deus, a não ser que o Espírito de Deus me revele. Daí a necessidade de nós buscarmos intensamente, ávidos pelo Espírito Santo. E dentro disso eu não posso esperar quando eu tenho vontade, quando eu tenho tempo. Não! Eu não posso deixar que as minhas lutas, eu não posso deixar que as circunstâncias que eu estou atravessando, os desertos que eu estou passando, venham me inibir. Olha, irmãos, ora, se tem um momento que eu preciso me debruçar e me derramar na presença de Deus, é justamente nas horas difíceis. Né? O que o Salmo 46:1 diz? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Na hora da angústia. Então eu preciso desesperadamente estudar sobre o Espírito Santo. Ele é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade. Ele tem vontade. Atos 13, separai para mim Barnabé e Paulo para a obra missionária. Ele tem sentimento. Efésios 4, 29 e 30, não sai da vossa boca nenhuma palavra top, e não entristeceis o Espírito Santo de Deus, os quais estáis selados para o dia da redenção. Eu preciso, para que eu possa ter acesso aos atributos, para que eu possa ter acesso aos projetos, à glória de Deus, à pessoa de Deus, assim como o meu Espírito, e somente o meu Espírito, revela o que está dentro de mim, apenas, e somente apenas, e única, exclusivamente, apenas o Espírito Santo de Deus, ele vai revelar, ele vai comunicar a mim a obra de Cristo. Aí eu compreendo o que Paulo está dizendo, e eu só terei acesso ao que Paulo está dizendo por intermédio do Espírito Santo. Eu não posso entristecê-lo, eu não posso sufocá-lo, eu não posso apagá-lo na minha vida. Eu tenho que abrir mão dessas taças, que no nosso caso, como acabei de falar, não é o vinho, mas é a taça do entretenimento, é a taça da concupiscência da carne. São tantas taças que Satanás traz até nós, e são taças que nós mesmos tomamos por si só. Paulo diz, Romanos 11:33, e Paulo teve acesso ao céu, né? 2 Coríntios capítulo 12, ele viu coisas inefáveis, mas ele diz assim, ó a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Camarada estava explodindo do Espírito Santo. Olha que doxologia, que hino de louvor extraordinário. Ó profundidade, há lugares profundos em Deus que o Senhor quer nos conduzir, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que ele pudesse retribuir? Como Paulo pode trazer um assunto tão profundo acerca do conhecimento, da sabedoria, das profundezas da mente de Deus, do universo de Deus? Quem comunicou isso ao apóstolo, a não ser o Espírito Santo? E da mesma forma que somente o meu Espírito Santo que tem acesso ao que eu penso, ao que eu sinto, amados irmãos, apenas e única, exclusivamente o Espírito Santo de Deus, que sonda as profundezas de Deus, os atributos de Deus, o projeto de Deus, a mente de Deus, ele pode, e ele não só pode, ele quer comunicar isso a mim, e ele quer comunicar isso a você. O Espírito Santo sonda tanto os salvos quanto as coisas profundas de Deus. O Espírito de Deus, ele quer comunicar ao meu espírito as grandezas de Deus. Olha que coisa fantástica. Então, eu não posso esperar quando eu tenho tempo. Eu preciso arranjar tempo. Eu não posso esperar quando eu tenho vontade. É vital. É vital. Não é verdade? É vital.
Assim como é vital respirar, eu respiro quando eu tenho vontade? Não, eu respiro a todo momento. Você pega uma pessoa que está agonizando de dor, um CTI ou UTI, você pega uma pessoa que está ali no oxigênio, tanto é que quando os médicos chegam ao diagnóstico que essa pessoa já não tem mais qualquer possibilidade dessa pessoa sobreviver, se pergunta aos familiares se eles se responsabilizam para desligar o oxigênio, se pudesse perguntar àquela pessoa, pode desligar esse oxigênio? A pessoa, não, talvez aconteça um milagre. Precisa se manter a oxigenação daquela pessoa. De igual modo, irmãos, o Espírito Santo é a nossa vida. Eu não posso esperar quando eu tenho tempo, quando eu tenho vontade. Eu preciso me encher do Espírito Santo. E como que eu me encho do Espírito Santo? Orando, lendo a palavra, buscando uma vida com Deus. Em terceiro lugar, para nós darmos continuidade à nossa lição, a revelação do Espírito Santo, a mensagem da cruz. Como o Espírito Santo revela a mensagem da cruz. Terceiro lugar, o Espírito Santo é quem ensina os salvos. O apóstolo escreve assim: o Espírito Santo que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. De que maneira o Espírito nos ensina? Não é de uma forma subjetiva, como o Espírito Santo nos ensina, mas de uma forma objetiva. Paulo diz que ele nos ensina conferindo coisas espirituais com espirituais. O que seriam essas coisas espirituais? É a própria palavra de Deus. Nós pegamos a palavra de Deus e comparamos com a própria palavra de Deus. Um texto interpreta outro texto. Um texto explica outro texto. Um texto completa, interpreta, dá entendimento. Você pega Gênesis capítulo de número 1, quando fala da árvore do conhecimento, você pega ali a narrativa de Gênesis capítulo 1, você tem a mesma narrativa em Apocalipse capítulo de número 22. Então o que é comparando coisas espirituais com as espirituais? Você confere coisas espirituais com coisas espirituais. Você lê um texto e interpreta à luz de outro texto. Você tem de comparar a palavra de Deus com a palavra de Deus. Jesus prometeu que o Espírito Santo nos ensinaria, nos guiaria. Ele nos ensina por intermédio da sua palavra. Quer ver? Nós vamos aqui em João, capítulo de número 16. João, capítulo de número 16. Jesus falou que o Espírito Santo iria nos ensinar, que o Espírito Santo iria nos guiar, que o Espírito Santo iria nos dar a compreensão da sua palavra. João, capítulo 16, verso de número 13. João 16, 13, diz assim. Capítulo 16 de João, verso 13, diz assim: porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará vocês as coisas que estão para acontecer. O Espírito Santo, ele não vem dar notícias de si mesmo. Ele não vem fazer propaganda de si mesmo. Ele não vem falar nada de si mesmo. Que coisa fantástica. Ele vem comunicar aos salvos o que ele ouviu, o que ele viu. E o que ele ouviu? O que ele viu? É ele que sonda as profundezas, os atributos, a glória e os projetos de Deus. É isso que ele vem comunicar. Ele é o Espírito da verdade. Está escrito aqui, capítulo 17, verso 8 ainda, Jesus falou assim acerca do Espírito Santo: porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam. Verdadeiramente reconheceram que saíram de ti, e creram que tu me enviaste. Tanto Jesus quanto o Espírito Santo vieram revelar o Pai. Que coisa extraordinária, amados irmãos. Então, o Espírito Santo é quem ensina os salvos. É por isso que quando você está na sua casa lendo a palavra, você está sozinho, você não está sendo ministrado por ninguém, uma escola bíblica dominical, um culto, enfim. É por isso que nós precisamos ler a palavra. Eu preciso ler a palavra, eu preciso mudar minha postura em relação à palavra. Você precisa mudar. Nós somos um pouco negligentes nessa matéria. Nós investimos muito pouco tempo na palavra de Deus. Irmãos, eu acredito que vai chegar um tempo
não é o assunto que eu quero tratar agora, mas eu acredito que a igreja vai passar por um período de tribulação, e em um período dessa tribulação eu acredito que a igreja será arrebatada. Eu não creio que a igreja irá ser poupada da tribulação. Não faz sentido tribulação para um mundo que já está perdido. Enfim, eu creio que chegará um tempo em que nós vamos passar, e eu quero fazer uso aqui da palavra do pastor Paulo Júnior. Ele diz o seguinte: penso que nós estamos a minutos, nós estamos a horas, nós estamos a dias, nós estamos a semanas, talvez alguns anos, de enfrentarmos uma grande tribulação, aonde os nossos templos serão confiscados, serão queimados, derribados ou usados para outras coisas. As nossas casas, os nossos bens serão tomados, as nossas Bíblias serão queimadas, e nós vamos ter que cultuar a Deus em cavernas, em matas. Teremos que nos esconder para poupar a nossa própria vida. E o que vai fazer a grande diferença nesse dia é o tanto que eu procurei memorizar a palavra de Deus. É o tanto que eu estudei a palavra de Deus. Vai fazer uma diferença enorme nas nossas vidas. Hoje nós não conseguimos mensurar e dar valor ao que eu estou falando agora, e palavras do Paulo Júnior, porque nós temos uma liberdade, puxa vida, nós somos muito agraciados por Deus. Olha que coisa fantástica, eu posso aqui comunicar a palavra de Deus com vocês sem ser monitorado, sem ser censurado e sem ser perseguido. Mas haverá dias que nós não poderemos usar essas plataformas virtuais para sequer falar da palavra de Deus. Haverá dias que nós vamos sobreviver com aquilo que foi guardado em nosso coração, com aquilo que foi assimilado em nossa mente. E nós precisamos, enquanto nós temos liberdade, enquanto nós temos tempo, levarmos isso a sério. Irmão, nós estamos falando da vida eterna, do nosso relacionamento com Deus. Nós investimos tanto tempo, né, irmãos, em tantas leituras. Nós gastamos tanto tempo com temporadas, com séries, com Netflix, com tantas coisas, que são coisas normais. Não se constitui ainda pecado, é um embaraço que pode se tornar um pecado, mas nós vamos chegar a um tempo em que nós vamos querer ter a Bíblia na mão. E acreditem, se Jesus não voltar individualmente para nós, acredite e pode guardar isso no seu coração. Haverá um tempo que nós queremos ler a palavra e nós não poderemos. Haverá um tempo que nós vamos sobreviver com aquilo que nós nos debruçamos, porque, irmão, não acontece mágica. O Espírito Santo iria nos lembrar o que nós lemos, não tem mágica. Então nós precisamos, hoje é o dia de nós nos debruçarmos, hoje é o dia de nós buscarmos a palavra. Irmãos, que coisa! É fantástico, não é? Quando você lê a palavra, quando eu leio a palavra no nosso lar, na nossa casa, quando eu estou pregando aqui para vocês, ou qualquer pessoa que vocês ouçam ministrar a palavra de Deus, o Espírito Santo vem e começa a comunicar a nós as profundezas, os projetos, os atributos, a sabedoria de Deus. Olha que coisa fantástica. Para nós aqui concluirmos, em quarto lugar, o Espírito Santo leva os salvos à maturidade espiritual. No versículo 14, Paulo diz assim: ora, um homem natural, quem é o homem natural? É o homem não regenerado, ou o homem sábio segundo este mundo. Esse é o homem natural. Não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural não entende e não aceita as coisas de Deus, porque sua mente não alcança e ele não aceita. Sua mente e a sua vontade estão em oposição às coisas de Deus. Esse é o desafio de pregar o Evangelho. Nós pregamos ao Evangelho, nós comunicamos ao Evangelho ao homem natural, a um homem que não nasceu do alto, a um homem que não nasceu do Espírito, a um homem em que o Espírito Santo ainda não habita. Por isso que as pessoas têm uma dificuldade tremenda de receber a palavra e de aceitar a palavra e serem salvas. Aí entra a oração, para que o Espírito Santo de Deus possa operar. Talvez você está aí há anos pregando para os seus pais, para os seus irmãos, e você até já desanimou. O povo não quer saber de nada, não. O povo quer mundo, quer beber, quer viver essa vida perdida mesmo aí, essa vida imoral. Eles não têm vontade nesse sentido, eles são dominados pela carne. Lembra lá de Gálatas capítulo 5, verso 16, o Espírito milita contra a carne milita contra o Espírito, de modo que um se opõe contra o outro para que um não faz o que precisa ser feito?
Lembra que essas pessoas estão no império das trevas? Lembra que essas pessoas ainda não foram convencidas do pecado, do juiz, da justiça? Não é só uma questão deles ser intencionais na busca pelo pecado, uma vida de libertinagem. Nós estamos ministrando, nós estamos levando uma mensagem de salvação a pessoas que não têm a mente de Cristo, cujo Espírito Santo ainda não comunicou as profundezas, os atributos de Deus. É por isso que eu e você não podemos existir. É por isso que eu e você não podemos desanimar. Por mais que eles não dêem a mínima, por mais que eles não dêem atenção, nós temos que pregar e orar, para que o Espírito de Deus comunique ao Espírito dessas pessoas as profundezas de Deus, ok? A palavra diz lá em 2 Coríntios 4:4 ainda, se não me falha a memória, que o espírito das trevas, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos. Lembra de Efésios 2:2? Eles andam segundo o príncipe da potestade do ar. O príncipe da potestade do ar que opera nos filhos da desobediência. São pessoas naturais, eles receberam o espírito do mundo, eles não compreendem as coisas de Deus. Prosseguindo aqui, não entende porque elas se discernem espiritualmente, não aceita porque o evangelho parece loucura. Não é loucura para eles? Olha a nossa mentalidade, olha a nossa mentalidade. Bom, carnaval vem aí, vamos para um retiro. O carnaval vem aí, se eu não vou para um retiro, eu vou aproveitar para ficar na minha casa, colocar algumas coisas em ordem, ter um tempo com Deus também, enfim, mas eu não vou para a rua. Quando as pessoas que não têm ainda o Espírito de Deus, a sua mente ainda não foi regenerada, elas ouvem que nós não vamos ter acesso a essa festa, como pode? Qual que é a mentalidade daqueles que não têm Deus? Não, nós vamos aproveitar ao máximo o carnaval, nós vamos todos os dias, nós vamos beber e vamos aproveitar. Essa é a mentalidade do não salvo. Por isso, irmãos, que aqui entra uma observação, aquelas pessoas que vão à igreja, e nesse período de carnaval e outros períodos, essas pessoas se lambuzam no carnaval, se entregam à carne, essas pessoas não têm o Espírito de Deus. Essas pessoas ainda não foram, não se converteram. A verdade é essa, não se converteram. Esse momento só evidencia o que está dentro dessa pessoa. Então, precisa se buscar, de fato, se debruçar diante de Deus, Senhor, trabalha na minha vida. Não pode, como pode um cristão genuíno que nasceu do alto, que tem acesso aos atributos de Deus, a glória de Deus, os projetos de Deus, a mente de Deus, ele se deleitar em um ambiente tão promíscuo, tão anti-Deus, é horrível. Todos nós que estamos aqui juntos já estivemos um dia lá, já tivemos acesso. Não é um ambiente para aqueles que são de Deus. Enfim. Por que é que um homem natural não entende as coisas de Deus? Porque o evangelho não é entendido pela sabedoria humana. Um cientista pode não entender o evangelho e um analfabeto pode compreendê-lo. Olha que coisa. Você pode conhecer uma pessoa que tem uma formação acadêmica louvável, invejável, mestrado, doutorado, enfim. E essa pessoa, ela não consegue compreender o evangelho. E você pega alguém que sequer fez a 4ª série e ele consegue compreender. Por quê? Porque é algo que não é uma questão de habilidade, de ginástica mental. Não se trata de ser uma pessoa arguta, que tem habilidades, que tem entendimento academicamente falando. Paulo está dizendo que o homem natural, o sábio segundo este mundo, não entende as coisas de Deus, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente, e ele não aceita porque os valores do evangelho são loucura para ele. Eu já me fiz essa pergunta, já estive em círculo de pessoas com uma capacidade, humanamente falando, incrível, com formação acadêmica, como acabei de dizer, louvável. E falei, gente, como é que ela não compreende o evangelho? É tão simples, é tão de fácil entendimento, mas não é algo que depende da sabedoria, do conceito humano. Precisamos da intervenção do Espírito. Por que Jesus falou lá em Lucas 24:49? Gente, falando para os discípulos, não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Os discípulos compreenderam isso. E eles oraram. E você vai ver o primeiro discurso dos apóstolos,
que por sinal foi feito por Pedro, apenas depois do derramamento do Espírito. E naquele dia uma grande multidão se agregaram, se não me falha a memória, quase 3.000 pessoas. Jesus está dizendo, não adianta vocês irem na habilidade humana, no conceito humano, não adianta vocês irem na força de vocês, não é por aí. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Não avancem, não ousem fazer, a não ser que vocês não estejam revestidos de poder. E a palavra diz que eles compreenderam isso. Olha, eu quero abrir um parênteses aqui. Nós que pregamos a palavra, nós que estamos inseridos em um ministério, amados, nós, principalmente nós que estamos na linha de frente, você que é do ministério de louvor, você que tem o ministério da palavra, você que serve a Deus de alguma maneira na obra do Senhor, nós não conseguiremos ir na força do nosso braço. Por que nós oramos? Por que você tem um relógio de oração? Por que nós estamos em um período normal, tirando esse período do coronavírus, todas as manhãs na igreja? Por que nós insistimos na oração de segunda-feira? Por que nós colocamos agora 15 minutos também de oração antes do nosso culto? Por que nós incentivamos, motivamos irmãos, falando sempre oração, ore na sua casa, clame na sua casa. Se você não está orando como deve, ora como pode, mas ore. Principalmente nós que ministramos, nós, irmãos, se nós não tivermos o poder do Espírito Santo, é melhor nós não irmos. Sabe por quê? Nós vamos ser como aquele episódio de Eliseu e os profetas, os alunos de Eliseu que foram ali ampliar a casa dos profetas, porque a casa estava apertada, e em um dado momento eles estão cortando lá uma árvore, a lâmina solta do cabo do machado e profunda, e ficou só o cabo. Que adianta o cabo? Ia fazer só barulho. Então nós precisamos o quê? Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. É apenas o Espírito Santo, sabe? Quando você tocar lá aquele teclado e você está cheio do Espírito Santo, decanta lá bassuriando lá marras, aquela melodia entrará e fará algo extraordinário no coração daqueles que ouvem. Quando você dedilhar as cordas daquele violão, mas você está cheio do Espírito Santo. Lembra lá de Samuel, quando Davi não cantava, ele apenas tocava a harpa. O demônio, o espírito mau saía de Saul. Quando você pega o microfone e você libera a sua voz e canta, o mais importante não é o quanto eu sou afinado. Nós primamos sim em crescer, em desenvolver, aperfeiçoar. Olha, mas eu quero fazer uso aqui da palavra do nosso presidente Felipe Espíndola, que é um perito na área de música. Ele diz da seguinte maneira: eu prefiro ter na congregação pessoas desafinadas, pessoas que nunca frequentaram a aula de cântico, mas pessoas que têm compromisso com Deus, pessoas que estão cheias do Espírito Santo, do que ter pessoas graduadas, pessoas formadas em músicas, pessoas habilidosas, mas que não andam com Deus. O que faz a diferença não é a minha habilidade, mas é o quanto o Espírito Santo me controla, o quanto ele me possui, o quanto ele tem de mim, o quanto ele tem liberdade da minha vida, o quanto eu estou cheio dele. E nós, como igreja do Senhor, nós precisamos, aleluia, nos enchermos do Espírito Santo. Somente assim seremos uma igreja relevante, somente assim alcançaremos o coração do ser humano, somente assim a igreja será um hospital, a igreja será um lugar onde as pessoas serão restauradas, e Deus quer fazer isso por intermédio de mim e de você. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestidos de poder. Eles entenderam isso, e nós precisamos entender isso. É esse entendimento, irmãos, que tem que nos conduzir à oração. Esse entendimento, irmãos, que tem que nos conduzir à leitura da palavra. O Espírito Santo só vai me comunicar os projetos, a sabedoria, as profundezas, os atributos de Deus quando eu orar. Quando eu ler a palavra. Você entende que isso transcende o campo da religiosidade. Isso transcende o campo da religiosidade. Eu não faço isso porque eu sou um religioso. Eu não faço isso para um ritual. E no final do dia eu falo assim: eu orei. Eu li a palavra. Isso não tem que ser uma obrigação. Isso não tem que ser algo que eu faço sem prazer, sem alegria. Não tem que ser algo que eu faço porque eu sou pastor, porque eu faço parte do ministério de louvor, porque eu sou um diácono, um presbítero, um evangelista, enfim. Eu não faço isso porque eu estou inserido em uma comunidade religiosa e isso faz parte de uma vida de um religioso. Não, absolutamente não. Se eu estou fazendo assim, não deve ser assim. Eu faço isso porque quando eu leio,
Porque decanta labassuri, anda lamarraça, aleluia. Quando eu oro, eu tenho acesso ao coração de Deus, à mente de Deus, e Deus quer se revelar a nós. É muito mais do que para ser socorrido no tempo da angústia, é muito mais do que apenas cumprir com um papel, ficar com a consciência tranquila. Não, eu oro e eu tenho que orar, eu leio a palavra e eu preciso ler porque eu quero conhecer Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Antes, 2 Pedro 3,18, crescer na graça e no conhecimento. Irmãos, que nós não venhamos orar, que nós não venhamos nos debruçar sobre a palavra por uma questão religiosa, por uma questão apenas de obrigação. Mas nós precisamos entender que quando nós oramos, é por isso que nós oramos e é por isso que nós devemos orar. Olha que coisa! Nós temos acesso à mente, aos atributos, ao coração de Deus. Decanta labassuri, anda lamarras. Que coisa maravilhosa é conhecermos Deus. Eu não tenho que esperar eu morrer. Eu não tenho que esperar o arrebatamento de me conhecer Deus. Não. Deus quer se revelar a mim agora. É por isso também que Jesus morreu e ressuscitou, para que eu conheça o Deus agora, para que eu possa conhecê-lo enquanto eu estou aqui, e aí sim, de fato, ver a sua face quando ele me chamar, que pode ser agora. Então, amados, nós precisamos nos debruçar sobre a palavra de Deus, precisamos orar por causa desta consciência, para que o Espírito Santo de Deus, ele venha nos revelar a mensagem da cruz. Olha o que a cruz faz, olha o que é a cruz. Olha o que Jesus fez. Tudo isso não para que eu tenha dinheiro, não porque tudo vai bem e para tudo ir bem na minha vida, não para mim ter as suas bênçãos. Está no pacote. Isso vem, isso virá, fique tranquilo. Ele fez o que fez para que nós possamos desfrutar da sua presença. Irmãos, quando nós amamos uma pessoa, nós amamos por quem ela é, ou pelo aquilo que essa pessoa nos dá? Por que você casou com quem você casou? Por que você casou? Vamos tirar aqui as precipitações, vamos tirar aqui pessoas que foram tomadas pela ansiedade, pelo medo de ficar solteiro, vamos tomar esses contextos. Agora você que caminhou, você que teve paciência, você que orou, que buscou orientação de Deus, você casou com essa pessoa por quê? Porque ela tinha uma coisa para te oferecer ou por quem ela é? Por que você está casado até hoje? Porque a cada dia você conhece essa pessoa, e a cada dia que você conhece essa pessoa, você não se vê longe dessa pessoa, você não consegue se viver sem essa pessoa. Falando de casamento, essa pessoa é importantíssima para você à medida que os anos se passam, 10, 15, 20, 50 anos. A cada tempo você fica tão ligado a essa pessoa, é tão verdade ser uma só carne, que você não se imagine sem essa pessoa. Porque você ama essa pessoa. Queridos irmãos, assim é Deus, nós devemos amá-lo. E o Espírito Santo, quando nós lemos a palavra, quando nós oramos, ele comunica isso a nós. Vamos concluir, né, amados? O que o mundo aplaude, o reino de Deus rejeita. Aquilo que o reino de Deus enaltece, o mundo não dá valor. Isso é libertador, porque tem muitas pessoas que frequentam a igreja, e a nossa irmã Rayane pontuou isso ontem na sua ministração, na Rede Jovens, cristãos que têm o estilo de vida do mundo. Cristãos que têm o comportamento mundano, na sua forma de falar, nas suas prioridades, seu pensamento sobre o dinheiro. Tem muitos cristãos que o dinheiro é o senhor da sua vida. Agora eu fico olhando esse momento onde muitas pessoas tiveram que fechar empresas, tiveram que fechar lojas, estão deixando de ter ganhos exorbitantes, querendo ou não. As pessoas estão percebendo que elas não comandam a sua própria vida. As pessoas estão percebendo que eles não têm controle de nada. E esse momento que nós estamos vivendo tem ensinado muitos de nós que amamos o dinheiro, que às vezes colocamos o dinheiro à frente de tudo, às vezes sacrificamos uma escola bíblica dominical, sacrificamos culto, sacrificamos oração, sacrificamos a palavra em nome de uma empresa, em nome de dinheiro, em nome de ganhar e de acumular, e de acumular, e de acumular, e vamos sacrificando a coisa de Deus. O mundo enaltece isso, em acumular, em se ter, acumular. O reino de Deus não. O reino de Deus entende que nós precisamos nos alimentar, comer do nosso suor, sobreviver do nosso suor, mas a vida não consiste nisso, a vida do homem não consiste em seus bens. O que o reino de Deus enaltece, o mundo não dá valor. O que o reino de Deus rejeita, o mundo não rejeita.
Agora é o Espírito de Deus que vai nos dar esse entendimento. E é aí que eu vou viver uma vida que realmente glorifica a Deus. Eu vou enaltecer o que o reino de Deus enaltece. Eu vou dar valor ao que o reino de Deus dá valor. Quando o Espírito Santo de Deus me comunicar essa verdade. E aí, irmão, nós entendemos porque o Evangelho é loucura para o mundo. É loucura para o mundo. Olha, se eu tenho rejeitado o que o reino de Deus não rejeita, se eu tenho enaltecido o que o mundo enaltece, mas eu não tenho enaltecido o que o reino de Deus enaltece, o que é isso, pastor? Explica melhor. Olha, se eu não prismo por uma vida de oração, se eu não prismo por uma vida da palavra de Deus, a começar por mim, se eu não prismo por uma vida de graça, de misericórdia, ser manso e humilde de espírito, a ter fome de justiça, a ser limpo e puro de coração, a dar alta face, a dar alta túnica, a capa e a túnica, a não caminhar mais uma milha, a não perdoar, a não amar, são princípios do reino. Se eu não prismo por isso, tem uma coisa errada, eu estou inserido no reino errado, eu estou equivocado. É muito sério isso. Significa que ainda eu não fui alcançado por essa comunicação do Espírito, eu fui apenas convencido e não convertido. Eu preciso buscar desesperadamente construir a minha vida a partir dos princípios do reino, e é o Espírito de Deus que vai fazer isso na minha vida. Amém, amados? É o Espírito de Deus. E quando eu compreendo isso, o meu estilo de falar é outro, o meu estilo de viver é outro. Eu não estou falando que nós estamos prontos, eu estou falando que nós estamos perfeitos. É uma construção, mas eu preciso caminhar, eu preciso prosseguir. E aí eu não vou viver, eu não vou ter um estilo de veste do mundo, eu não vou ter um estilo de vida do mundo, eu não vou ter a mente do mundo, eu não vou ter comportamento do mundo. E não vai ser nada forçado, não, absolutamente não. Não tem que ser forçado, não tem que ser porque alguém está falando. Nós falamos, nós comunicamos para entendimento. Agora, quando o Espírito de Deus ele comunica ao meu espírito os atributos, os projetos, a grandeza de Deus, isso não é fantástico? Eu fico impactado com essas verdades da palavra. Que coisa extraordinária! Quando o Espírito de Deus ele me comunica essas verdades, é natural, muda-se o meu estilo. Aí eu deixo de ser avarento. Há muitas pessoas que não são dizimistas porque ainda não foram alcançados o entendimento pelo Espírito Santo. São pessoas que são escravos do dinheiro, amantes do dinheiro, avarentas. São pessoas que são dominadas pelo medo. Quantas pessoas têm condição de ser fiéis nesse tempo do coronavírus, ser fiéis nesse tempo de incerteza e vão reter o que é de Deus? Isso é loucura. Deixar-se levar pelo medo, e se me fizer falta, meu irmão, não é esses 10% que vai te suprir se Deus não te suprir, não é esses 10% que vai segurar os seus compromissos financeiros se Deus não prover. Nós precisamos depender do favor de Deus, obedecer a sua palavra. Para algumas pessoas é loucura dar 10% para o pastor. Ei, não está dando nada para o pastor, isso pertence a Deus. E ficar com as coisas de Deus é loucura, administrar aquilo que não é nosso é loucura. Agora, quando eu recebo essa comunicação do Espírito Santo, esse toque do Espírito Santo, esse manifestar do Espírito Santo, é a coisa mais natural. Deixa de ser um peso, eu deixo de ser conduzido pelo medo, eu deixo de ser conduzido pela avareza, e eu começo a ser conduzido pelos princípios do reino. Alegria. Eu dou com alegria, eu dou com amor. O que eu posso fazer mais? Como eu posso ser mais instrumentalidade nas mãos de Deus? Percebe como é diferente? E há muitas pessoas na igreja que não têm essa compreensão. Vamos aqui sair dessa questão do dízimo, vamos pegar a questão do perdão. As pessoas que compreendem, que compreendem os atributos de Deus, o projeto de Deus, as profundidades de Deus pelo Espírito e pela palavra, ele entende que precisa se perdoar. Ah, mas eu fui injustiçado, eu fui caluniado, eu fui perseguido, mas eu sou alguém perdoado, e alguém que foi perdoado precisa perdoar. Alguém que foi perdoado de forma imensurável, de forma profunda. Nós não compreendemos o comprimento, a largura e a profundidade desse amor e do perdão de Deus. Eu não tenho escolha, eu preciso perdoar. É natural eu perdoar. Não tem nada de extraordinário. Como você conseguiu? Não é que eu consegui. O Espírito que habita em mim, ele me deu graça. Eu só precisei, pelo Espírito, tomar uma atitude. Percebe que é totalmente diferente? O mundo prima pela vingança. Nós primamos pela misericórdia. O mundo prima em ajuntar. Nós primamos em compartilhar. O mundo prima em dedicar-se tempo em tempo para se ter mais. Nós primamos em termos mais tempo para o Senhor. Porque nós vamos sair daqui a qualquer dia, amados. Nós iremos para a eternidade. Está na hora de concluir, né, pastor? Com certeza.
Porém, o homem espiritual julga todas as coisas. A palavra julgar fica um pouco confusa para nós, sobretudo quando diz no final do versículo, da seguinte maneira: mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Muitas pessoas usam esse versículo para encher o peito e dizer: eu sou crente e não aceito que ninguém me julgue. Não é isso que Paulo está dizendo. No original, a palavra julgar ali, ela é substituída por discernir. O que quer dizer? O que ele está dizendo é que o homem espiritual, o homem convertido, discerne todas as coisas do homem e as coisas de Deus, as coisas dessa vida e as coisas da eternidade. Não é julgar que ninguém pode me julgar, não é essa a questão. Tem muitas pessoas que realmente pegam esse tema: ninguém pode me julgar, só Deus me julga. Não, está errado. O que Paulo está dizendo aqui é que o homem espiritual, ele discerne bem todas as coisas. Compreende, amados? Paulo conclui perguntando: pois quem conheceu a mente do Senhor e que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. A mensagem que Paulo pregou em Corinto é produto da mente de Deus. Aleluia. O evangelho foi elaborado na mente de Deus na eternidade. Paulo diz que nós temos a mente de Cristo, porque nós estamos pregando o produto da mente de Cristo, que é o evangelho. Portanto, quando alguém rejeita o evangelho, está rejeitando a própria mente de Cristo. Tá vendo? Tem aquelas pessoas, como diz o Keith Phillips, tem aquelas pessoas que dizem assim: isso aqui eu creio, isso aqui eu não creio. Isso aqui eu concordo, isso aqui eu não concordo. Não, irmãos. Quando se prega o evangelho, está se pregando a mente de Cristo. O projeto de Deus por inteiro. Não tem aquilo que eu creio, aquilo que eu não creio. Eu preciso crer na palavra de Deus por inteiro. Porque a palavra de Deus é os oráculos de Deus, os mistérios de Deus, é a mente de Deus. O que Paulo está dizendo aqui é que quando nós pregamos a palavra de Deus, nós estamos falando do produto da mente de Cristo. A palavra, nós já falamos isso, a Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Para concluir, amados, portanto, quando alguém rejeita o evangelho, está rejeitando a própria mente de Cristo. Alguém diz que a mente de Cristo são os pensamentos, são os conselhos, os planos e o conhecimento de Cristo, conhecidos pelo homem mediante a ação do Espírito Santo. Quando eu ouço a palavra, quando eu leio a palavra, eu estou tendo acesso aos pensamentos, aos conselhos, aos planos, ao conhecimento de Cristo. E como eu tenho acesso ao conhecimento? Mediante a ação do Espírito Santo. A mensagem da cruz não é deste mundo, é por isso que o mundo não aceita. Para os gregos era loucura, para os romanos era fraqueza. Para nós é o poder de Deus. Não é isso que Paulo diz? É o poder de Deus. Para o mundo morrer numa cruz é sinônimo de fraqueza, de loucura. Que conquista é essa? Que triunfo é esse? Mas nós que temos a mente de Cristo, sabemos que Cristo morrendo na cruz, ressuscitando ao terceiro dia, é poder de Deus. É isso que explica. Aos 21 anos de idade, a minha vida foi transformada. Eu fui liberto, eu fui alcançado e estou em um processo de santificação. Eu não sei, há 20 anos atrás, esse poder que o mundo não compreende atingiu em cheio a sua história, a sua vida, e você hoje é uma nova criatura. Isto é poder de Deus. Amados irmãos, a mensagem da cruz não é deste mundo. Ela veio de Deus, ela veio do céu. Não é descoberta humana, é revelação divina. A mensagem da cruz foi ordenada antes desse mundo. Ela não foi uma mensagem de última hora. Deus não criou o plano A. Aliás, Deus não criou o plano B porque o plano A fracassou. O evangelho foi pré-ordenado antes dos tempos eternos. A nossa salvação ela foi concluída. Que Deus é esse? Que Deus é esse? A nossa mensagem ela foi concluída antes da fundação do mundo. A palavra diz que Deus nos amou antes da fundação do mundo. Não é porque Adão e Eva fracassaram no Éden que Deus criou o plano B, o evangelho foi pré-ordenado antes, bem antes dos tempos eternos. Que coisa fantástica. O evangelho é projeto de Deus. A mensagem da cruz nos traz bênçãos para além deste mundo. Aquilo que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nem jamais subiu o coração do homem. É isto que Deus preparou para aqueles que o amam.
Quem nos comunica? Quem nos revela a profundidade da cruz? Esse estudo aqui da lição 4, ele é tão importante, que muitas pessoas que estão me ouvindo e muitas pessoas que me ouvirão, depois que eu compartilhar, deixarão de ter vergonha do Evangelho. Olha que coisas que nós pontuamos aqui. Olha que coisas profundas. Muitas pessoas a partir de hoje terão a alegria, o prazer, a honra de fazer parte daqueles que são da cruz, daqueles que participam da morte, da ressurreição, do Pentecoste, da glorificação e da ascensão de Cristo. Nós somos representados em todas essas ações de salvação: encarnação, morte, ressurreição, Pentecoste, glorificação e ascensão. Cristo nos representa nessas 6 ações. Então é o Espírito Santo de Deus, que nos traz essa revelação extraordinária. Eu quero concluir orando com você, em nome de Jesus, e na semana que vem nós vamos para a lição de número 5. Só para nós refrisarmos o que nós pregamos aqui nessa manhã. Nós aprendemos que o Espírito Santo de Deus habita nos salvos. Nós recebemos o Espírito Santo. É ele que nos comunica Cristo, que nos comunica a verdadeira sabedoria. Porque nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Nós somos selados pelo Espírito, batizados no corpo de Cristo pelo Espírito. Ele permanece conosco para nos ajudar até chegarmos ao final. Nós aprendemos também que o Espírito Santo, ele sonda tanto um salvo quanto às profundezas de Deus. Aprendemos que assim como ninguém sabe o que passa em nossa mente, em nosso coração, a não ser o nosso próprio espírito, somente eu posso falar o que está na minha mente e no meu coração. Assim também ninguém tem acesso às profundezas de Deus, a não ser o próprio Espírito de Deus. E esse Espírito de Deus que tem acesso aos atributos, ao projeto, à glória de Deus, ele comunica a nós as profundezas, os projetos, os atributos de Deus. É uma ação do Espírito, exclusivamente do Espírito, e nós temos acesso às profundezas, aos atributos, aos projetos de Deus quando oramos, quando lemos a Tua Palavra. Aprendemos também, amados irmãos, que o Espírito Santo é que ensina os salvos. Então, nós aprendemos que o Espírito Santo não nos ensina de forma subjetiva, mas de forma objetiva, comparando as coisas espirituais com espirituais. O Espírito Santo usa a própria palavra para nos ensinar as coisas de Deus, os oráculos de Deus, os mistérios de Deus. É Ele que traz esse entendimento. É por isso que eu e você que temos o privilégio de servir a Deus com algum dom, nós precisamos a cada dia nos encher do Espírito Santo, para que nós sejamos eficazes, para que sejamos instrumentalidades poderosas nas mãos do Senhor, para que quando nós falarmos, cantarmos, orarmos, fazemos qualquer coisa, façamos para a glória de Deus, as pessoas de fato sejam alcançadas. Aprendemos que o Espírito Santo leva os salvos à maturidade espiritual. É ele que nos conduz a esse ambiente de crescimento. É ele que nos conduz a esse ambiente de maturidade. É ele que nos faz entender os princípios do reino, os valores do reino. Aquilo que o mundo rejeita, o reino de Deus não rejeita. Aquilo que o reino de Deus enaltece, o mundo despreza. Quem nos dá o entendimento do que verdadeiramente são coisas de valores é o Espírito de Deus. E é com esse entendimento que nós procuramos viver essa vida diferente. É com esse entendimento que nós temos uma vida diferente, e é a partir dessa consciência, desse conhecimento que nós tivemos nessa manhã, que eu vou orar mais, que eu vou ler mais a palavra, não quando eu quero, não quando eu tenho vontade, não quando eu estou em apuros, independente da minha vontade. Irmãos, nós não podemos ser guiados pelas emoções, não. A palavra diz em 2 Coríntios 5,7, nós não somos guiados por vista, mas nós somos guiados pela fé. E para orarmos, a palavra diz que a mensagem da cruz nos traz bênção para além deste mundo. Aquilo que os olhos não viu, aquilo que o ouvido não viu, aquilo que não subiu o coração do homem, é isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Pode ser loucura para o meu vizinho, pode ser loucura para os meus familiares, pode ser loucura para as pessoas que trabalham comigo, pode ser loucura para as autoridades, pode ser loucura para os meus amigos, mas para mim, a cruz é o poder de Deus, e eu não me envergonho do Evangelho, eu não me envergonho de ser chamado
crente em Cristo Jesus. Eu não me envergonho de fazer parte do povo do Calvário. Eu não me envergonho de ser chamado filho de Deus. Eu não me envergonho do livro da capa preta, que é a palavra de Deus. Eu não me envergonho de frequentar uma igreja. Eu não me envergonho de ser chamado de cristão. Não, ao contrário, eu sou uma pessoa privilegiada e quem me deu esse privilégio, quem me deu esse entendimento é o Espírito Santo do Senhor. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por esta manhã. Muito obrigado por esse tempo tão precioso, tão rico que tivemos, ó Deus, aqui na tua presença. Espírito Santo de Deus, continue a revelar aos nossos corações. Continue a nos trazer o entendimento pleno, Pai. Ó Deus, da obra redentora de Cristo Jesus no Calvário. Ó Deus, o Espírito do Senhor, e somente Ele é que nos revela, ó Deus, tudo aquilo que foi feito em nosso benefício através da morte e ressurreição de Jesus. Obrigado, porque o Espírito do Senhor, ó Deus, foi dado a nós outros. Porque é o Espírito do Senhor, meu Deus, que nos selou, que nos convenceu e nos convence do pecado, do juízo, da justiça. Ele é a garantia de que um dia o Senhor nos buscará. Oh, meu Deus, é Ele que nos leva ao conhecimento das profundezas, dos projetos, dos planos, da sabedoria, dos atributos de Deus. Obrigado, Pai, porque é o Espírito Santo que nos faz olharmos para aquilo que é de valor, aquilo que o reino enaltece, aquilo que o reino de Deus valoriza em detrimento daquilo que o mundo enaltece. Pai, ensina-nos a viver os princípios, os valores, o estilo de vida desse reino. E obrigado, Pai, porque a cruz, ela nos remete, ó Deus, a benefícios que transcende essa terra, que transcende, ó Deus, aos valores desse mundo dos homens. Obrigado, porque a cruz não é o plano B. A cruz sempre foi, sempre será o plano A do Senhor para as nossas vidas. O Evangelho é o plano A, porque o Senhor preordenou a nossa salvação pelo Evangelho, morte e ressurreição do seu Filho, antes mesmo da fundação do mundo. Espírito Santo de Deus, decanta lá basuri andalamarras, enche-nos, venha nos saturar, venha com a plenitude do Senhor sobre as nossas vidas, para que tenhamos poder sim, para que sejamos usados de forma extraordinária sim, mas que também para que possamos conhecer e crescer nesse conhecimento. Derrama sobre nós o espírito de súplica, de oração, de intercessão. Derrama sobre nós o espírito de entendimento, de fortaleza, de conselho, para que possamos compreender, ó Deus, a tua palavra e possamos crescer nesse conhecimento para louvor e para a glória do teu nome. Que o Espírito do Senhor venha nos encher, irmãos, e nos conduzir em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Sejam cheios do Espírito Santo, como diz o Thales Roberto, né? Nós precisamos nos encher. Às 19 horas, nós estaremos ao vivo com uma palavra também de Deus, um momento de louvor. Estaremos juntos aí para a glória de Deus. Em breve, muito em breve, em nome do Senhor Jesus, nós estaremos juntos, na primeira igreja batista, cultuando a Deus. Deus abençoe a sua vida. Compartilha esse tempo que nós tivemos juntos, compartilha essa mensagem para que pessoas possam ser alcançadas. Eu fui profundamente abençoado por Deus nessa ministração, profundamente. Irmãos, essa ministração foi um divisor de águas na minha vida quando eu estava estudando nesta manhã. Que Deus possa abençoá-lo, que Deus possa cercá-lo com poder e com unção do Espírito. Não vamos nos envergonhar do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.